Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta do Então, meu nome é Laura Brasil. Atualmente eu tenho desenvolvido um trabalho na Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana do Governo da Paraíba, coordenando o Centro Estadual de Referência LGBTQIA+, em Campina Grande. Eu sou Fernanda Leal, sou professora aqui na UFCG desde 2002, ou seja, faz 21 anos, mas antes tive uma experiência como professora na Estadual da Paraíba, na Universidade Estadual da Paraíba. Sou professora da Unidade Acadêmica de Educação, mas estou como gestora, como diretora do Centro de Humanidades desde 2019. Meu nome é Raíra Nogueira, eu sou professora de História, sou formada pela Universidade Federal de Campina Grande, sou nascida em João Pessoa, mas eu moro no Cristo da Paraíba, São Sebastião do Lagoa de Roça, aqui vizinho. Eu assisti o filme Barbie e eu acho que ele faz um convite para que a gente repense essas cristalizações de gênero, esses papéis sociais e o que a gente busca construir a partir disso numa ideia de sociedade e as implicações que essas nuances elas atravessam todas as pessoas em algum grau. A Barbie, por exemplo, tenta passar uma mensagem de uma igualdade de gênero, uma mensagem em um canto utópico, tanto que muitas críticas vindas de homens sobre a Barbie criticam exatamente isso, porque vai quebrar a lógica da nossa sociedade, onde a sociedade é feita para o homem. É um filme que é próprio à nossa época, no sentido de que ele utilizou de uma estratégia de marketing interessante para chamar as pessoas. Não deixa de ter essa pegada capitalista, não deixa de ter esse apelo econômico, de mercado mesmo, mas trouxe essa discussão e numa linguagem que envolveu as pessoas, que eu acho que essa é uma questão que a gente tem também. Tem muitos debates interessantes, muito mais, vamos dizer assim, densos, mas que às vezes a gente não chega até as pessoas. Então, isso eu acho que foi interessante. Eu acho que, na realidade, na nossa sociedade neoliberal, com esse avanço do neofundamentalismo e todas as implicações que atravessam nessa tentativa de amordaçamento a partir de um viés individualista cada vez mais presente, o que a gente menos tem, paradoxalmente, é liberdade. E nisso eu percebo exatamente pelo fato de, aí eu trago minha experiência enquanto Laura, travesti, no aspecto de que antes de ser qualquer coisa, antes de me permitir a pensar qualquer inflexão da minha própria existência, qualquer desejo, qualquer afeto, qualquer ocupação efetiva de algum espaço, eu sou a travesti. A travesti chega antes de mim e eu sou reduzida a uma categoria que é extremamente potente, mas ao mesmo tempo é extremamente engessada porque ela antevém a minha singularidade, a minha potência, a minha contradição, a minha discrepância, a minha, enfim, vida. Então, eu acho que eu não sou livre nesse aspecto, mas eu insurjo pela minha liberdade. E aí essa insurgência ela vem de hackeamentos, ela vem de fricções, ela vem de ocupações, ela vem de desmantelamentos, ela vem de tensionamentos como esse, por exemplo, que é um bate-papo sobre o filme da Barbie. Sempre eu penso a liberdade como uma liberdade relativa, isso eu diria que para homens e mulheres, mas a nossa história enquanto coletivo, enquanto gênero mesmo, é uma história mais marcada e isso é inegável por muitas dores, muito mais do que por delícias, E aí nessas dores exatamente está essa proibição desse acesso, não só aos espaços, mas acesso, por exemplo, à nossa própria experiência, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, Então, essa liberdade, ela, do meu ponto de vista, nunca é absoluta, Se eu me sinto livre, eu acho que em vários momentos essa possibilidade, ela se apresentou e se apresenta para mim, exatamente pela possibilidade que eu tive e tenho de falar sobre isso. Acho que esse é um momento importante quando a gente fala sobre isso. E de não
recuar diante dos vários nãos? Eu acho que as mulheres, algumas, acho que boa parte se sente livre. Porque eu acredito que, como a gente vive nessa estrutura, que a gente cresce aprendendo apenas um lado ou uma forma de viver, as mulheres acabam sendo presas muito nessa amarra. Mas eu acabo, dentro desse padrão que é imposto do que é ser mulher, eu acabo fugindo um pouco como eu vejo muitas mulheres agora conseguindo. O fato do filme da Barbie ter sido um filme de sucesso suscita esse debate das mulheres tentarem ser um pouco mais livres dessas amarras do patriarcado. Então, acho que o nosso grande desafio, e é um desafio histórico, é por reconhecimento e por poder ocupar os espaços que devem ser abertos a todas as pessoas, inclusive a gente, né? Mas a gente sabe que a história nos conta e a gente sente na pele que esses espaços não são espaços fáceis de serem ocupados, sobretudo se eles fogem, né, aquilo que mais ou menos se convencionou como espaço ou lugar de mulher. O acesso, ele é factualmente garantido por medidas, legislações, estímulos, projetos, editais, mas de direito e a permanência dessa realidade, nesses espaços, ainda não é possível. Porque nós ainda estamos, em 2023, falando das primeiras mulheres trans, dos primeiros homens trans, das primeiras pessoas não binárias que estão terminando cursos de graduação. Mas a grande realidade dessa população é que 70% sequer terminou o ensino médio ainda em 2023. Que 90% dessa realidade está na prostituição como única fonte de subsistência, e é uma profissão belíssima no sentido de que ela é ahistórica, né? Desde que o mundo é mundo já existem profissionais de sexo, mas quando você tem a escolha de se colocar dentro do espectro da prostituição é uma coisa, quando você é empurrado para a prostituição como única forma de subsistência é outra completamente diferente. E especificamente na saúde, quando eu penso em Outubro Rosa, é exatamente quando a gente vai entender de que esse lugar de mulheridade, esse lugar de feminino não é possível para todas as pessoas que se identificam no feminino. E aí essas políticas elas não chegam, esses acessos eles não são possíveis. Isso a gente vê nas mulheres com deficiência, isso a gente vê nas mulheres pretas, ciganas, indígenas e quilombolas, isso a gente vê nas mulheres trans e travestis. E se a gente se fixa muito numa ideia de uma bolha de pertencimento dentro desse espectro de um feminino, por assim dizer, né, um ethos feminino que atravessa de maneira igual todas, a gente apaga essas idiosincrasias e deixa de enxergar a mulher em sua singularidade e de que maneira essa singularidade ela está atravessada por múltiplos aspectos que não fazem um feminino, mas vários femininos, que não fazem uma mulheridade, mas várias mulheridades. Com isso eu quero dizer que a gente precisa desmantelar e acabar com a política do Outubro Rosa, que é extremamente efetiva e salva a vida de milhões de mulheres? Não. Quero dizer que a gente precisa ampliar o debate, pensar uma saúde de todas as cores, pensar uma ampliação efetiva que dignifique a vida das pessoas em suas particularidades. Essa campanha começa mundialmente em 1994, né, com um apelo da saúde pública e um olhar específico para uma questão que é muito forte no caso das mulheres, né, o alto índice de mulheres que morriam e que ainda morrem por conta do câncer de mama. Então, essa é uma questão real que está sendo encarada pela saúde pública. No Brasil, isso começa em 2002, essa campanha, né? E ela tem a sua importância, mas a gente não sofre só no corpo, do ponto de vista da doença, do adoecimento, do ponto de vista fisiológico, né? São muitas as dores, também fisiológicas, que muitas vezes não é o câncer especificamente, mas de outras ordens. A gente vive numa sociedade que é voltada para o homem. Então, até a questão do adoecer feminino, a mulher não tem nenhum direito de adoecer. Você pode fazer pesquisa em hospitais, a maior parte das mulheres que adoecem, quando estão no hospital, não tem acompanhante, porque geralmente as acompanhantes são as mulheres. Então, eu poderia falar um pouco sobre a depressão, porque não só isso, porque, como eu disse, as mulheres ficam muito na pressão de sempre cuidar do outro e elas sempre acabam se anulando. Então, quando elas se acabam se anulando como ser humano, então é como se elas não tivessem doenças, vontades, desejo, porque elas acabam sempre
se dedicando a outro. Você pode ir numa casa que geralmente que tem alguém doente, geralmente quem cuida desse doente é a mulher. Meu trabalho de conclusão de curso, eu vou fazer uma narrativa sobre a história do futebol feminino, a origem do futebol e a chegada do futebol e como se deu o futebol feminino aqui no Brasil. E vou usar o exemplo de Formiga, a jogadora Formiga, para usar o caso dela como exemplo para mostrar as desigualdades de gênero que encontramos entre o futebol feminino e o futebol masculino, tanto na questão de estrutura, de base, de premiação, de visibilidade. Quando eu decidi fazer meu TCC, eu percebi que até quando a gente vai falar sobre assuntos que sejam sobre mulheres, sempre quem falam são os homens. Então no meu TCC, eu não me utilizei nenhuma fonte sobre futebol feminino que tenha sido escrita por homens. Todas as fontes que eu utilizei foram escritas por mulheres, porque boa parte, inclusive sobre o futebol feminino, boa parte dos escritos são feitos por homens. Então é algo que é relacionado à mulher que ainda é o homem que está falando, que está tomando a frente. Então a arte, ela deveria ser uma linguagem, né, se a gente pensar à luz da linguagem, né, muito mais presente na nossa vida como possibilidade realmente da gente encontrar-se com o outro, respeitar mais o outro, ver outras possibilidades de assunto mesmo, né? Porque muitas vezes os nossos assuntos são muito mais ligados ao racional. E aí eu estou articulando a tua pergunta ao papel que a educação tem. Desde a educação mais ampla, a educação que as escolas podem ou poderiam, né, fomentar no sentido de produzir outros meninos e outras meninas, outras gentes, né? Eu acredito muito nesse lugar da arte. Eu sou uma pessoa que não tive essa experiência ao longo da minha infância, da adolescência. Tenho uma experiência tardia, mas mesmo essa experiência tardia, ela pôde produzir em mim um sensível e uma possibilidade de prestar atenção a outras coisas, né? Então a arte é sim, né, uma linguagem, uma possibilidade, uma aposta, um recurso, né, para a gente constituir outros homens e mulheres, né? A gente pensar esse mundo, um mundo muito mais aberto às infinitas, né, possibilidades de manifestação humana, de cada um, de cada uma. A gente já tem isso muito consolidado para alguns segmentos sociais. A política do não é não, a política de combate às diversas formas de assédio, a política de letramento racial, a política anticapacitista. São várias frentes de luta que elas precisam desse lugar estratégico da arte para que a gente possa pensar essas formas de chegar nas pessoas e superar esse academicismo que muitas vezes ficou restrito em relação a esses debates. Eu lembro que quando a minha filha nasceu, não quis dar para ela um mundo cor-de-rosa, eu quis dar para ela um mundo com cores. O rosa entrava, mas não era só rosa, né? Só que depois ela amou rosa. Passou um tempo que era rosa e lilás. Aí hoje ela já abriu um pouco mais. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem, como uma geração que recebe as novas gerações, né? A gente precisa oportunizar. E as pessoas que fazem suas escolhas, né? Eu acho que é isso, um pouco. É mais simples. Eu vou cantar, me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar.